Glória a Deus, a graça e a paz, palavra de domingo, a verdade sobre Ananias e Safira. Você sabe, uma das perguntas que as pessoas sempre nos fazem é o que explicar a respeito de Ananias e Safira, porque nós sempre deixamos claro que quem nasceu de novo não está mais debaixo de juízo. E Ananias e Safira estão lá em Atos capítulo 5, na igreja primitiva, já no Novo Testamento, e ao mentirem a respeito de uma oferta, morrem. Então as pessoas sempre querem questionar se nós estamos no tempo da graça, se não há mais juízo para nós, o que explicar de Ananias e Safira. Bem, em primeiro lugar, é importante nós deixarmos claro, antes de entrar nessa questão, é que você não precisa viver com medo da morte, ok? Porque essa verdade é absoluta, sim. Nós estamos em Cristo, na nova aliança, e não há juízo para nós. Lá em Hebreus, no capítulo 2, verso 14, a palavra de Deus, na parte B do versículo, diz que Jesus, pela sua morte, destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, Satanás, e livrou a todos que, pelo pavor da morte, estavam escravizados por toda a vida. Satanás governa pelo medo. E o medo, no final, se você descamar ele, é medo da morte. As pessoas dizem que tem medo de andar de avião. Na verdade, não. Tem medo do avião cair e você morrer. Você diz que tem medo de cobra. Não, na verdade, você tem medo da cobra venenosa te picar e você morrer. Então veja que a morte está no final das coisas. E na verdade, o que é morte? Morte nada mais é do que um acerto de contas com Deus. Porque, acredite você ou não, lá no final de todo homem tem essa... Tá lá dentro dele, sabendo que um dia todos nós vamos partir e vamos comparecer diante de Deus. Então as pessoas não sabem como que vai ser isso. Mas uma vez que eu creio que as minhas dívidas foram pagas na cruz, estou lavado pelo sangue do Cordeiro, eu não preciso ter medo de encontrar a Deus, porque não há mais acerto de contas, porque as contas já foram acertadas lá na cruz, porque eu estou em Cristo. Na verdade, a Bíblia diz que nós que estamos em Cristo passamos da morte para a vida. E ela nem usa a palavra morrer para crente. Crente sempre no Novo Testamento dorme, porque quem não está em Cristo, quando morre, morre mesmo, encontra o espírito da morte. Mas quem está em Cristo, quando morre, a Bíblia chama de dormir, porque apenas volta para a casa do Pai. Então não precisamos ter medo da morte, porque o diabo hoje não tem como nos matar, se você crê nisso. Por que ele não tem como nos matar? Porque o salário do pecado é a morte. Logo, onde não há pecado, não há como cobrar salário ou pagar salário. Não é? O diabo não tem como vir com a morte mais sobre nós, porque o sangue está sobre nós. Daí, inclusive, essa é a explicação e a revelação de crentes em perigo gritar: sangue de Jesus tem poder. Muitas vezes não sabem porque tem poder. É porque na hora da morte, quando você grita sangue de Jesus tem poder, você está dizendo para a morte: você não pode me matar, porque eu estou debaixo do sangue, ok? Bem, então, dito isso, eu tenho que te afirmar que, ou se Ananias e Safira eram crentes, nós temos um problema teológico, mas o fato é que eles não eram crentes. Com base em que o senhor afirma isso, pastor? Porque no livro de Atos, todas as vezes que a Bíblia se refere a discípulos, ele não chama de homem ou certo homem, sempre chama de discípulo ou homem de Deus. Você vai encontrar isso falando de várias pessoas na palavra de Deus. Você pode, eu separei aqui alguns versículos que você pode confirmar essa verdade aqui da palavra de Deus, porque que atestam isso, né? Lá em Atos 9, por exemplo, tinha inclusive um outro Ananias lá, que é o Ananias que foi orar com Paulo para ele abrir os olhos, né? Interessante que Ananias significa graça de Deus. E foi a primeira coisa que o apóstolo Paulo viu quando abriu os seus olhos, foi a graça de Deus. E Deus usou um homem que chama graça de Deus para abrir os olhos de Paulo. Só a graça de Deus pode nos abrir os olhos, né? E ao se referir sobre ele, a Bíblia chama ele de discípulo, não é? Se você continuar lendo vários versículos sobre isso, você vai ver, por exemplo, em Atos capítulo 9, verso 10, está isso.
Em Atos 9:36 fala de uma discípula chamada Tabita, a Bíblia chama ela de discípulo. Timóteo é chamado em Atos de discípulo também, lá em Atos 16, verso 1. Em Atos 21, por exemplo, 16, fala de um velho discípulo. E todas as vezes que em Atos a Bíblia fala de alguém que não é crente, como por exemplo Cornélio, antes dele se converter, a Bíblia fala de certo homem. Um paralítico lá em Atos também queria se converter, mas a Bíblia fala de homem. Elimas, o mágico, a Bíblia chama apenas de homem. E esse Ananias e Safira, em Atos 5:1, quando a Bíblia vai se referir a ele, também diz que é apenas um certo homem. Não é novidade que na vida da igreja sempre existiram pessoas que estão lá, mas não são crentes. Nunca nasceram de novo, tiveram apenas uma experiência emocional. Interessante é que na Bíblia nomes têm significado. Ananias significa graça, mas Safira, o Talmud, que é o livro dos judeus, eles dizem que a lei foi escrita em pedra. E a pedra que foi escrita é a pedra de Safira, que é lápis azuli. Ou seja, Safira significa lei, mostrando que todas as vezes que Ananias, que é graça, mistura com a lei, que é Safira, você encontra morte. É por isso que há morte em tantas igrejas, porque infelizmente estão tentando misturar a graça com a lei. Foram salvos de graça, mas agora precisam da lei para continuar vivendo, tentando merecer. E isso traz morte na sua vida. Confie exclusivamente na graça de Deus e você verá a vida fluindo através de você. Você não vai encontrar morte quando você crê somente nessa verdade. Deus te abençoe nessa semana abençoada do compartilhar da palavra na sua célula, em nome de Jesus. Amém.